A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Venho aqui hoje trazer uma porção da palavra do Senhor para vocês, ministrar ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor tem falado comigo nesses últimos meses. Eu tenho certeza que vai edificar a vida dos irmãos da mesma forma que está edificando a minha vida. Amém? O tema da mensagem é deixando de ser de multidão e passando a ser discípulo. Repetindo, deixando de ser multidão e passando a ser discípulo. Abram suas Bíblias em João 6, versículo 25. Vamos lá. Versículo 25. E achando no outro lado do mar, disse-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Dando só uma pausa nesse versículo 25, aqui ele fala um contexto, a história anterior, nos versículos acima, ali fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Então, quando Jesus ele acabou de fazer a multiplicação dos pães e os peixes, a multidão foi saciada e a partir dali uma grande multidão passou a seguir Jesus. E foi quando houve um desencontro, quando Jesus atravessou o mar para ir para uma outra cidade, a multidão foi seguir Jesus e eles acabaram tendo desencontro entre a multidão e Jesus. E quando a multidão encontra Cristo, foi quando eles disseram, repetindo o versículo 25, eu vou ler até o 27, e chegando no outro lado do mar, disse-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão do pão e vos saciaste. 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Vamos dar um pulo agora do 27, vamos direto para o 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem, que acompanharam o culto, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui neste lugar. Senhor, eu te peço pelos nossos irmãos, vai de encontro, Senhor, a cada casa, vai de encontro a cada família, Jesus, que a Tua presença entre lá, Pai. Senhor, coloque lágrimas nos olhos secos, Jesus, entra com o Teu fogo, Pai, entra com a Tua presença, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, faça com que os irmãos, Senhor, que essa mensagem, Senhor, queime no coração dos nossos irmãos da mesma forma que tem queimado no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, o Senhor tem falado muito comigo já há alguns meses sobre, quando eu li este versículo de João 6, todo o contexto ali, o que mais me chamou a atenção, que o Senhor me causou um despertamento em mim, foi ver o comportamento da multidão perante ao que aconteceu da multiplicação dos pães e dos peixes. Glória a Deus. E o Senhor ali, Ele abriu o meu entendimento e me explicou e me disse sobre ter uma mentalidade de multidão. Não que isso seja uma coisa boa, mas às vezes muitos de nós temos uma certa mentalidade de multidão. Em que sentido? O versículo 25 diz que a multidão, Jesus exorta, Jesus chama a atenção deles dizendo que aquela multidão não estava buscando Jesus porque Ele mas estava buscando a Cristo porque a multidão estava vendo em Jesus a provisão para saciar-se, para matar e para saciar a sua fome. Ou seja, ela estava buscando em Cristo algo para o próprio benefício. Amém? E Cristo, eu tive também um entendimento sobre ter uma mentalidade de discípulo, não no sentido de
de evangelístico, não no sentido de ir pregar o evangelho, mas no sentido de intimidade, no sentido de estar próximo, no sentido de ser moldado, de Cristo trabalhar perto a perto, de deitar a cabeça no ombro de Jesus, de estar na mesa, no lugar de relacionamento com Jesus. Amém? E a multidão, às vezes nós paramos para pensar sobre essa questão de ser multidão, porque a gente acha que, mas a gente acaba julgando, né, a multidão, dizendo que, a multidão estava perto de Cristo, a multidão estava ali perto de Jesus, mas que multidão burra, que multidão isso, que multidão aquilo. Mas se a gente parar para pensar, por muitas vezes a gente acaba tendo uma mentalidade parecida com a da multidão. Em que sentido? A multidão, ali eu comecei a estudar um pouco mais a fundo sobre essa ilustração que eu quero trazer de multidão, é que ser multidão, a multidão, ela tem uma vida espiritual rasa. Em que sentido? A multidão, ela não quer se aprofundar com Jesus, ela não quer construir algo genuíno com Jesus, e ao mesmo tempo, a multidão, ela não quer se afastar completamente. Ou seja, a multidão, ela é fria, ela é morna. Ela não é fria, ela não é completamente fora, e ao mesmo tempo ela não tem um envolvimento real com Jesus. Então, que sentido isso? Porque a multidão, ela buscava a Cristo apenas pelos benefícios que Ele poderia trazer para ela. Amém? Glória a Deus. Então, por muitas das vezes, nós também somos assim. Às vezes a gente está com a nossa vida espiritual um pouco fria, um pouco sem fome, sem desejo de Jesus, e isso, infelizmente, é uma prova que se a nossa vida cristã está sem fervor, isso é o resultado que nós, infelizmente, estamos na multidão. A multidão, ela não tem um caráter espiritual. A multidão, ela não tem uma personalidade. Ou seja, se tirar uma pessoa daquela multidão e colocar outra, ninguém vai notar, nem não vai fazer diferença, porque a multidão, ela apenas faz volume. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por muitas das vezes a gente acha que nós não estamos parecidos com a multidão, mas isso não se adequa a mim. Glória a Deus por isso. Mas existem alguns fatores que vão se adequar à realidade de muitos de nós. E ali, quando Jesus chama a atenção da multidão, né, que ele fala, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão que bebestes e vos saciaste. Ou seja, a busca era apenas para que Deus sacie a fome delas. E trazendo isso para a nossa realidade, eu não estou falando essa questão da busca interesseira, não é no sentido só de comida, entende? Eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, que ele ensina que a nossa natureza já é uma natureza interesseira, já é uma natureza já de fazer algo para receber algo em troca. Amém? A gente faz algo de bom e em troca a gente quer um agradecimento, em troca a gente quer um certo prestígio por isso ou qualquer coisa do tipo, mas a gente sempre faz algo esperando uma resposta para o nosso próprio benefício. Então, quando a gente se depara com essa situação da multidão, que a multidão não queria Cristo pelo que Ele é, mas a multidão queria Cristo porque Jesus poderia saciar a fome dela. Então, abrindo um leque desse sentido, muitas das vezes a gente busca Jesus para que nós tenhamos bênçãos, para que Deus abençoe determinada área, não que isso seja errado, mas o foco não pode ser nisso. Muitas das vezes a gente busca a Jesus, isso é para quem tem uma vida constante de busca. Muitas vezes a gente busca Jesus para ter uma certa relevância espiritual perante os outros irmãos,
às vezes a gente busca Jesus para chamar a atenção de alguma forma da liderança, ou a gente busca Jesus para ter uma certa relevância, ou para ter uma certa autoridade, até mesmo buscamos a Deus para ter poder, ou qualquer coisa do tipo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, na verdade, a nossa busca deve ser esquecer todas essas coisas e buscar apenas a Cristo pelo que Ele é. Independente do que Ele for fazer ou não, é esquecer um pouco, esquecer a nossa vida, esquecer os nossos interesses e simplesmente buscar a face do Cordeiro. Então, por muitas das vezes, nós buscamos a Jesus para receber, fazemos algo de certa relevância perante os outros irmãos, para ter um certo prestígio, um certo elogio, e até mesmo essa questão de competitividade. Então, às vezes, o irmão busca Deus, o irmão lê muita Bíblia, para mostrar para o outro que ele sabe mais, para mostrar para o outro que ele tem um entendimento melhor das Escrituras, que Deus revela algo para ele e tudo mais. Então, meus amados irmãos, trazendo isso para a nossa realidade, às vezes nós temos a mesma mentalidade de multidão. O que isso quer dizer? Quando nós focamos apenas em nós diminuímos o Evangelho e trazemos o Evangelho para a nossa realidade. Digno ao Senhor. E o Evangelho, ele não é sobre nós. O Evangelho, a gente não pode pegar Jesus, colocar dentro da nossa realidade e fazer com que Ele trabalhe dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vida. Porque quando nós temos essa mentalidade de multidão, a gente está transformando o Evangelho em uma coisa muito pequena. Digno ao Senhor. Então, a Bíblia diz sobre é quase que um quadro estatístico sobre dos 10 leprosos em Lucas 17, no versículo 11, que fala que e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ou seja, os 10 gritaram, os 10 clamaram, os 10 pediram, e ele vendo-os disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus amados, isso é um quadro para a gente entender que, na verdade, os leprosos só clamaram por Jesus apenas para ser curado, e depois que foram curados, simplesmente esqueceram, e apenas um lembrou e voltou para dar glórias a Deus. Então, meus irmãos, isso é uma coisa que realmente é séria, e o Senhor tem ardido muito no meu coração sobre isso, porque os discípulos, a multidão, ela é rasa espiritualmente. A multidão, ela não quer a cruz. A multidão, ela não quer negar-se a si mesmo. A multidão, a única busca dela é simplesmente para os bens. Meus amados, eu não estou falando aqui que multidão são pessoas que não são crentes e evangélicas.
Eu estou querendo dizer que muitas das vezes, nós, às vezes mesmo dentro da igreja, a gente tem a gente é meio que parecido nesse sentido. Porque, meus queridos, a gente tem acesso direto ao Pai, a gente tem acesso direto com Deus, mas nós não queremos ir, a gente não quer se aprofundar com Jesus. E isso é um resultado de ser multidão, meus irmãos. Aleluias. E queridos, o discípulo de Cristo, ser um discípulo do Senhor, a ideia aqui, como eu falei no início, não é um discípulo de pregar o Evangelho, de fazer obras e tudo mais. Além disso se aplica também, mas o que eu quero dizer em ser um discípulo de Cristo é um relacionamento, porque discípulo é ter prazer em estar com Cristo. Ser um discípulo é ter prazer em estar com o amado. O discípulo, meus amados, os discípulos, eles sabiam para onde Jesus se movia. Irmãos, a multidão, ela apenas seguia Jesus. Tanto que no capítulo 6, no versículo acima, eu falei para os irmãos que a multidão foi seguir Jesus e no meio do mar lá eles se perderam. Que Jesus foi para um lado e a multidão foi para o outro. Ou seja, a multidão simplesmente seguia e não sabia nada. Agora os discípulos não, os discípulos sabem o mover de Deus, os discípulos sabem para onde Jesus se move, os discípulos sabem para onde Jesus vai. Então eu estou querendo entrar aqui no ambiente de relacionamento. Os discípulos, eles renunciam à sua vida para seguir Jesus. O discípulo, ele comia na mesa com Cristo. Os discípulos, eles encostavam em Cristo, ele deitava a sua cabeça no peito e ouvia a batida do coração de Jesus. Os discípulos, eles eram moldados por Cristo. Os discípulos, eles eram trabalhados por Jesus de perto. Santo é o teu nome, meu Deus. Assim como existe um lugar onde a multidão vai, onde são amados e cuidados, também existe um lugar que somente os discípulos vão, onde são fundamentados, liderados e discipulados. Jesus deu pão, deu água e pão para todos, porém liderou apenas aqueles que estavam mais perto e compreendiam quem ele era. Meus amados irmãos, na parábola, em Mateus 13, onde Jesus vem falando diversas parábolas, em Mateus 13, no versículo 10. Altíssimo. E cercando-se, Mateus 13, 10, e cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Os discípulos perguntaram para Cristo: mestre, Jesus, por que o Senhor fala por parábolas para esta multidão? Ele respondeu dizendo-lhe: porque a vós é dado o conhecimento e os mistérios do reino dos céus. Aleluia. Mas a eles não lhe és dado. Meus amados, será que a gente tem noção dessa grandeza? Os discípulos de Cristo, o Senhor fala que a eles, aos discípulos, é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Meus irmãos, o Senhor quer revelar a nós o reino dos céus. O Senhor quer revelar a nós um lugar mais profundo. Altíssimo, altíssimo, altíssimo. E meus queridos, eu estou querendo dizer no sentido de existe um lugar mais profundo, existe um lugar maior, existe um lugar a qual
nós somos trabalhados pelo próprio Cristo. Ontem eu estava assistindo uma live com o Cleiton, do pastor Judson de Oliveira, e, meus irmãos, o homem já quase um senhor, ele falando que ele já rodou o mundo inteiro, já foi em diversos países fazendo a obra de Cristo. Ele tem músicas dele traduzidas em várias línguas, fez uma grande obra, fez um grande trabalho. Aí ele fala, e no final disso tudo, o que nos resta? Meus queridos, existe um lugar de intimidade, a qual o nosso egoísmo, a qual a nossa relevância, a qual os nossos poderes, a qual qualquer coisa que nos atrapalha de Cristo, tudo isso cai por terra. Existe um lugar, meus amados, que você não precisa receber um aplauso, que você não precisa receber um tapinha nas costas de alguém te dando parabéns. Altíssimo, Altíssimo. Colossenses 3, versículo 23 diz que tudo que fizeste, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Meus amados, não vale a pena buscar a Deus para servir os homens. Não vale a pena buscar a Deus para receber o aplauso dos homens. Não vale a pena servir a Deus para receber um prestígio ou um tapinha nas costas de alguém. Não. Eu esqueço tudo isso e eu sirvo ao meu amado porque eu amo Ele e eu tenho prazer em Jesus e eu desejo conhecer o Senhor. Meus queridos, para concluir, eu usei esses dois exemplos de multidão e discípulo, porque eu coloquei como um padrão, um modelo a não ser seguido. Então, a multidão, existe diversas características que não devemos seguir, e os discípulos, que é o nosso modelo, no sentido de intimidade, de estar próximo do Pai. E a maior prova, meus amados, que eu quero viver, nós queremos andar com Jesus, independente das obras, independente de tarefas, independente de coisas a qual precisa da nossa ação, independente de tudo isso, meus queridos, eu quero andar com Jesus. Existia um homem chamado Enoque, que a Bíblia só tem, sei lá, talvez uns 4, 5 versículos falando sobre ele, mas é um dos homens mais profundos dessa Bíblia. Em Gênesis 5, versículo 21, e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém, e andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e mais uma vez é falado, e andou Enoque com Deus, e não pareceu mais, porque Deus para si o tomou. Meus queridos, sabe o que eu estou querendo dizer? É que não vale a pena nenhum reconhecimento dos homens,
Não vale a pena a gente buscar a Deus para isso. Mas nós temos que andar com Deus. E Deus tinha tanto prazer em Enoque, que Deus o tomou para si. Meus amados, é isso que precisamos buscar. Andar com Deus. Precisamos andar com Deus. Apenas isso, queridos. Andar com Jesus, andar com Ele a cada dia, a cada instante. Meus amados, essa mensagem era para servir de reflexão. E se porventura há em nós alguma coisa que tem nos roubado isso, nós temos um modelo a ter uma mentalidade de discípulo. Então, examine-se a si mesmo. Vê se o centro da sua adoração, embora nós estejamos falando para Cristo, mas será que nós estamos adorando a Ele para esperar algum benefício próprio? Será que nós estamos buscando a Cristo para apenas ser abençoado? Será que nós avalie-se e vê se a vida espiritual está morna? Porque esse é o resultado da multidão, vida espiritual morna. Mas que sejamos um discípulo fiel a Jesus e que venhamos desejar, acima de tudo, ser como Enoque, andar com Deus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar, Jesus. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Senhor, entra nas casas, Jesus. Senhor, coloque lágrimas nos olhos secos, Pai. Lágrimas nos olhos secos, Jesus. Senhor, desvia tudo aquilo, Pai, que tem roubado a nossa busca. Desvia tudo aquilo, tira tudo aquilo, Pai, toda a nossa busca interesseira. Tira tudo aquilo, Senhor, que tem roubado a verdadeira essência, que é a Cristo, Pai. Em nome de Jesus, e entra com o Teu fogo, Pai, com o Teu fogo consumidor e uma paixão poderosa, Jesus. Uma paixão por Ti, Pai, e somente a Ti. Buscar simplesmente a face do amado, buscar simplesmente Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Amém. Tua presença, Senhor, em Tua presença.